Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa. Eu sou cristão, mas você já duvidou de alguma coisa em algum momento do que disseram para você ou de que pregaram para você em cima do altar? Esse vídeo é para mostrar que eu, lendo a palavra, comecei a tirar os meus esclarecimentos e o meu ponto de vista com relação à nossa tradução, aquilo que foi traduzido para nós. Por exemplo, você já percebeu que no capítulo 6 de Gênesis está escrito que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosos e tomaram ela para si? Quem são esses filhos de Deus? Quem são esses filhos dos homens? Você vai descobrir nesse momento, no Verdade Revelada de hoje. Bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Ezequiel Rangel, esse é o meu nome. E eu quero te pedir já para dar aquele like, se inscrever no meu canal que vem conteúdo muito bacana aqui e entre outros assuntos. Vamos abordar aqui também no nosso canal. Então, se inscreve aí, ajuda a gente a poder crescer. Desde já deixa seu comentário aqui embaixo, que tipo de assunto você quer abordar, baseado nesse assunto que eu vou trazer hoje, porque são assuntos polêmicos, muita gente tem dúvida, várias pessoas que eu abordo e falo sobre esse assunto têm dúvida. E antes de mais nada, já começando, introduzindo esse assunto, eu quero dizer que existem várias teorias teológicas. Os teólogos, eles teorizam várias coisas com relação ao que eu vou citar hoje, que é o assunto do vídeo. Que, para mim, eu li através da tradução, por exemplo, eu gosto de ler e estudar a tradução da Bíblia Almeida, porque a Bíblia Almeida, ela tem uma tradução muito fiel, né, ou quase próxima à tradução hebraica e também à tradução grega, que é exatamente os livros do Novo Testamento, que é a grande maioria, as cartas de Paulo. Então eu quero entrar nesse assunto falando sobre uma coisa muito... Na verdade eu quero contar a minha experiência. Vou dizer para vocês o que aconteceu para eu chegar a essa conclusão. Estava eu numa igreja, eu me lembro que foi lá pela década de 2000, mais precisamente 2005, entre 2005 e 2004. E eu estava com a mocidade da minha igreja, eu era da Assembleia de Deus na época, e eu fui para um culto. Nesse culto havia um irmão pregando, não me lembro que tipo de cargo ele era, mas tinha alguém pregando, era um homem. Eu não consigo me lembrar no que ele estava pregando naquele dia, só que ele entrou num assunto sobre exatamente Gênesis 6, que fala exatamente sobre a passagem de que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos e tomaram elas para si. Bom, quando ele estava pregando, ele simplesmente soltou a seguinte frase, que os filhos de Deus eram anjos, os anjos que desciam para fazer relação sexual com as mulheres, que eram os filhos dos homens. Nossa, aquilo ali me trouxe um desconforto, uma dúvida. Eu confesso que naquela época, apesar de ter me convertido aos 11 anos, hoje tenho 32. Naquela época eu estava me alimentando, buscando o conhecimento da palavra mais aprofundada, porque eu tinha uma idade, já mais ou menos de 17 para 18 anos, que eu já estava conseguindo compreender e buscando compreender mais a palavra, e aquilo ali me chocou. E eu pensei, poxa, como assim? Seres espirituais habitando no natural, né? Entrando no reino físico, ao mesmo tempo tendo relações com um ser humano, seres carnais, enfim. Então aquilo ali me trouxe um despertamento e eu saí dali com aquilo na cabeça e decidi começar a ler a palavra. Bom, quando eu começo a ler a palavra, eu começo a perceber que o capítulo 1 é um resumo da criação. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as visões teológicas, as ideias teológicas, que são várias, de quem escreveu o livro de Gênesis, como foi escrito, como foram os relatos, enfim. Eu estou aqui se baseando exatamente no que está escrito, tá? Se você crê em tudo que está escrito na palavra, assim como eu busco acreditar, tenho crido, né, em tudo que está escrito ali, a minha fé é baseada no que está escrito, isso é assunto para outros vídeos, inclusive. Você pode acompanhar que em 6 dias Deus criou, fez toda a criação. Eu não quero também entrar aqui em detalhe teológico sobre o tempo para Deus, como diz a palavra de um dia e 1000 anos é o mesmo para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, enfim. Não quero entrar em detalhes.
mas eu quero dizer o que está de fato ali escrito. Eu tenho lido a palavra de forma literal, trazendo o entendimento de forma literal e tirado conclusão. Você pega o capítulo 1 de Gênesis e você vê que está escrito de forma resumida a criação. Que Deus criou a luz, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia Deus fez a separação da luz, né, e as trevas, da terra, enfim, fez a separação. Chegando no sexto dia, Deus cria o homem. E que homem é esse que Deus cria? E a palavra literalmente diz que a imagem e a semelhança de Deus criam homem e mulher ao mesmo tempo. Macho e fêmea os criou, a imagem de Deus criou, homem e mulher fez e formou ao mesmo tempo. É isso que eu entendo que está escrito ali no capítulo 1 de Gênesis. Exatamente no final do capítulo 1, você vê Deus falando, homem e mulher, frutificassem e multiplicassem a terra e dominassem sobre tudo, desde a erva do campo até os animais que serviriam para mantimento. Ou seja, eu entendo, Ezequiel, minha concepção, eu entendo que Deus criou a sua imagem e semelhança, ao mesmo tempo, a essência de Deus, no caso, o seu espírito, criou na mesma hora e fez uma criação do homem natural naquele momento, homem e mulher. Portanto, que ele deu ordens naturais para o homem. Ou seja, a ordem natural da vida é nascer, viver e morrer. Exatamente isso que eu vejo Deus dando ordem para o homem natural. E pudesse manter o ciclo natural da terra. Até eu entendo dessa forma. Quando chega no capítulo 2, eis as origens do céu e da terra quando foram criados. No dia, olha só, no dia, não é nos dias, tá? Aqui está no singular. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Para por aí no versículo 4. Existem algumas traduções que geralmente utilizam de um ponto nesse versículo, ou seja, aqui não tem ponto, tá? O quinto versículo, ele continua, é uma continuação. Portanto, que você vê pela narrativa que não tem como colocar um ponto, é uma continuidade. O versículo 5 é uma continuidade do versículo 4, na parte B. Então vamos continuar. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia nenhuma planta do campo na terra. Até aí eu entendo o seguinte, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia que o Senhor fez a terra e os céus, é o capítulo 1. E diz assim a palavra, não havia nenhuma planta no campo na terra, ou seja, Deus não havia feito planta. Mas espera aí, Ezequiel, lá no capítulo 1, já não diz que no sexto dia Deus já tinha criado plantas e tinha tudo sido criado, e Deus já estava criado um homem, a sua imagem e semelhança, e já estava mandando ele dominar inclusive sobre as plantas. Pois é, o capítulo 2, ele não é a continuidade do capítulo 1, ele é a explicação da origem adâmica. Porque o Senhor Deus, pois nenhuma erva do campo havia ainda brotado, no versículo 5. Porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Olha aí, não havia homem. E esse homem aqui que eu vejo que é um homem natural, que é o do sexto dia que nós vimos Deus criar. Mas isso vai acontecer mais lá na frente, porque aqui está havendo uma explicação do que aconteceu. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor subia, provavelmente de buracos na terra. Eu vejo isso mais ou menos acontecer perto de áreas vulcânicas, onde tem já viram falar daqueles geysers. Vou ver se eu consigo botar uma imagem aqui exatamente para vocês entenderem o que é um geyser, que é aquelas vapores de água que saem, e às vezes saem água mesmo em grande quantidade da terra. Provavelmente o barro, né, a terra ficava úmida. Então foi quando Deus aproveitou, né, e pegou e fez o seguinte, no versículo 7. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então Deus soprou o fôlego da vida em Adão. E nesse homem natural não houve a essência da vida, ou seja, nós vemos Adão recebendo o fôlego de vida através do sopro de Deus. Deus planta um jardim e colocou ali o homem que havia formado, ou seja, Adão. E o Senhor Deus aí começa a brotar dentro do jardim, dentro, tá? Não fora, mas dentro. Começa a fazer várias árvores, né, boas para alimento, com frutos, e cria a árvore da vida, que o homem podia comer do fruto, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não poderia comer. E ali eu vejo o primeiro mandamento de Deus, quando Deus diz ao homem para não comer. Mas isso é um assunto para outro vídeo, vamos continuar. Bom, quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só, ele ainda não tinha feito Eva. Ele entendeu o seguinte, olha, é bom que eu faça alguém para que auxilie, ou seja, que o homem não esteja só. Par-lhe-ei, ou seja, vou fazer uma adjutora que lhe seja idônea. Mas Deus ainda não tinha feito naquele momento. Então 19, ele diz o seguinte, da terra, e não do jardim, entenda isso, gente. E mais uma vez eu quero esclarecer.
Eu estou levando em consideração o que eu leio na Bíblia, o que é a Bíblia que todos nós lemos, inclusive nas nossas igrejas. Eu estou levando em consideração o seguinte, a palavra que diz, da terra formou, pois, o Senhor, Deus, todos os animais do campo e todas as aves do céu, e as trouxe para o homem, para que o homem desse nome a eles. No período da criação, enquanto Deus estava criando, o homem estava ali no jardim, o homem estava ali no secreto, e Deus trazia tudo aquilo que ele criava, Deus trazia para o homem dar nomes, para que o homem pudesse chamar. E Deus deu uma função para o homem, e ao mesmo tempo o relacionamento com o homem. Tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Pronto, o Adão dava nome a tudo. Adão foi criado, entenda isso, Adão não foi criado no sexto dia, gente. Adão foi criado bem no começo da criação, porque Deus estava criando tudo e trazendo para o homem dar nomes. Primeiro Deus fez Adão e depois ele formou todos os animais e trouxe para o homem. Só aí eu já entendi essa separação entre dois seres distintos. Acredito que ficou claro exatamente toda essa questão da diferença de período em que foram criados e da diferença de Deus criando com suas próprias mãos formando do barro. Adão, da diferença do casal de seres humanos criados, à sua imagem e semelhança. Para mim, eu entendo. O homem natural, sendo feito à imagem e semelhança de Deus com toda a sua essência, porém, Deus deu ordens naturais para que eles pudessem viver. Por outro lado, Adão, antes sendo criado, participando da criação, ou seja, atuante, Deus trazendo animais para que ele pudesse dar nome, e tendo relacionamento com Deus, aprendendo, observando, entendendo e vendo o Criador. Sendo que o homem natural não, só recebeu uma ordem e prosseguiu com a sua vida. Não tinha esse relacionamento que ele tinha com Deus, que Adão tinha com Deus. Então Caim mata Abel. Bom, quando Caim mata Abel, acontece uma coisa extraordinária que para mim foi fechamento desse esclarecimento, né? Toda a história vocês já sabem, mas eu queria que vocês atentassem a essa questão. O versículo 14 do capítulo 4 mostra a relação que, apesar do pecado ter banido, né, Adão e Eva do paraíso, os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus. E creio que assim, sendo considerados filhos de Deus, porque mantinham um relacionamento com ele. Porque diz assim o versículo 14 do capítulo 4. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar me matará. Bom, olha o que ele diz. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Ou seja, Caim, assim como Abel e Adão e Eva, tinham a presença de Deus ainda apesar de sair do paraíso. Por quê? Eles tinham um contato com Deus. O que fez o pecado de Adão comer o fruto do conhecimento do mal foi ele ser banido do paraíso, de ser banido do Éden. Porém, a presença de Deus ainda estava com eles. É isso que eu entendo. Portanto que o próprio Caim diz que também da presença de Deus ficará escondido. Então eu acredito o seguinte, Adão e Eva ensinaram seus filhos o caminho e a presença de Deus. Ensinaram que existe um Deus Criador que se relaciona com o homem. E ali nós vemos a relação de Deus com o homem em Adão, sendo continuada com seus filhos, a sua descendência, porque eles assim o ensinaram. Porque assim eles aprenderam, porque assim eles tinham um próprio contato com Deus. Não o homem natural que já vivia na terra. Vivia na terra depois de Adão. Portanto, que diz o 16, olha o que diz o 16 do capítulo 4. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E diz assim o versículo 17, olha isso. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Caim conheceu a sua mulher. De onde veio essa mulher? Eu ouço alguns teólogos dizer que Caim pode ter vagado pela terra por mais de 100 anos e, como diz o final do capítulo 5 de Gênesis, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, podem ter sido descendentes de Adão e Eva que geraram, mas não, eu vejo uma sequência de fatos acontecendo, porque ao mesmo tempo que Caim sai da presença de Deus, eu acredito que não tenha passado tanto tempo, apesar do homem viver uma grande quantidade de tempo naquela época. Mas eu vejo o seguinte, Caim encontrando a sua mulher. Se Caim encontrou a sua mulher, provavelmente essa mulher já havia sido gerada no mesmo período, provavelmente essa mulher já havia sido gerada e já havia uma população, não sendo descendida de Adão e Eva ainda. Porque ele encontra, acredito eu, na mesma faixa de idade, na mesma faixa de tempo ali, essas pessoas, inclusive a sua mulher, no caso.
E ele edifica, inclusive, uma cidade. Se ele edifica uma cidade, é sinal de que tinha uma população, tinha umas pessoas vivendo ali, provavelmente um povoado, que, diferente de cidade é uma civilização em grande escala. Um povoado não, um povoado é uma civilização em pequena escala, se tornando uma cidade, então sinal de que evoluiu. Aí aqui eu vejo a distinção de tempo, né? Provavelmente passou um tempo grande, porque já diz logo que ele teve um filho e colocou o nome da cidade de filho, depois de edificá-la. Então, eu entendo o seguinte, já havia civilização na Terra. Aí chega um detalhe que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Eu confesso, eu sou homem, eu sou ser humano, e uns podem até me chamar de cético, talvez. Mas vamos lá. Diz assim o versículo 1. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, como eu disse lá atrás, descendentes de Adão, criados por Adão para que pudessem se relacionar com o Deus Criador. Portanto, assim como Adão e Eva tiveram esse relacionamento, eles ensinaram, passaram para os seus filhos e toda a sua descendência, como foi no capítulo 5. Então eu considero eles como filhos de Deus. Eu entendo que eles são filhos de Deus. Por quê? Porque eles tinham exatamente o relacionamento com Deus. E eles viram, né, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. E aqui chega numa questão para mim científica. Eu entendo o seguinte, que as filhas dos homens eram formosas, as filhas dos homens naturais eram formosas, por quê? Porque eles tinham a essência e o poder de Deus. Porque quando Deus fez o homem e a mulher natural, ele fez através da sua palavra, do seu poder, que é da sua essência, que é o seu espírito. Portanto, diz assim, tomaram para si todas mulheres que eles escolheram. Então o Senhor disse, sabe o quê? No versículo 3, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, olha só, hein? Porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus está falando sobre exatamente essa mistura do homem com consciência, ou seja, quando Deus soprou no nariz de Adão, Deus não soprou nele o espírito da vida, como a gente ouve dizer. Eu não entendo dessa forma. Lendo a palavra foi traduzida para mim. Eu tenho ali em mãos e entendo o seguinte. Quando Deus soprou na narina de Adão, ele lhe deu alma vivente. É assim que diz a palavra. Soprou na sua narina e fez alma vivente. Ou seja, a alma é a consciência, ou seja, deu consciência para Adão. Dando consciência para Adão, fez ele alma vivente. A nossa alma, tendo eu, que é a nossa consciência, que é a nossa mente. Então ele deu mente para Adão. Só que quando ele fez o homem natural, ele deu poder, através do seu espírito. Mas o homem não tinha consciência, portanto que ele não tinha relacionamento com Deus, ele nem adorava a Deus. Então eles só fizeram o quê? A ordem que Deus deu. Multiplicar-se sobre a terra, frutificar e dominar sobre tudo. Para que ele pudesse manter o ciclo natural da terra. Então, quando Deus fala sobre tirar o seu espírito, porque ele percebeu, porque ele viu que houve, né, essa relação entre o homem e nasceram filhos poderosos, nasceram os nefilins, né, que a Bíblia fala aqui, que são homens de guerra. E esses homens de guerra, homens vitoriosos, por que eles eram tão vitoriosos? Porque eles tinham o poder de Deus e a consciência. Ou eles adquiriram dois DNAs diferentes, de um homem consciente e de um homem com poder. Do homem natural que tinha o espírito, a virtude, o poder. Hoje a gente não passa de 120 anos, hoje até hoje, no mundo de hoje, a gente percebe, apesar de que em alguns países, em algumas situações, há uma flutuação, mas a média de vida, no máximo, é o teto de 120 anos, não passa mais disso, porque Deus tirou o seu espírito. Portanto, que você vê, né, a descendência de Adão vivendo bastante tempo, e a partir daqui não. A partir daqui eles começam a diminuir a sua expectativa de vida. Mas aí você fala, Ezequiel, homem natural não tem relatos bíblicos aqui na história. Claro, porque para o homem natural foi lhe dado a ordem e o homem prosseguiu com a sua ordem. Por outro lado, Adão foi um ser que foi criado exatamente no começo da criação. Participou com Deus da criação, foi atuante. E além do mais, foi lhe dado consciência e foi lhe dado o relacionamento com Deus. Então, por isso que enfatiza-se toda essa trajetória de vida dos filhos de Deus, na descendência de Adão e Eva. Eu agradeço por você ter visto esse vídeo até agora. Gostaria de pedir para que você pudesse dar um like, pudesse se inscrever no meu canal, porque tem vários conteúdos. E eu queria pedir para você me seguir lá nas redes sociais. Aqui embaixo está a descrição, na descrição aqui embaixo tá o meu Twitter, meu Facebook e meu Instagram. Eu atuo mais no Instagram. Me chama lá no Instagram e sugere lá vídeos.
E eu queria, assim, lá no Instagram, poder dividir com vocês o assunto que eu gostaria de abordar aqui e para ver qual que vocês escolhem. Tem vários assuntos, tem uma gama de assuntos para ser abordados aqui. E, claro, gente, só mais um esclarecimento. Tudo isso aqui é um esclarecimento meu. Se você tem a mesma visão, tem o mesmo entendimento, ou se você concorda com o que eu estou dizendo ou não concorda, cada um tem o seu esclarecimento, tem o seu ponto de vista. Portanto, que a palavra está aí na nossa disposição para que a gente possa ler e poder entender. Eu queria que você pudesse deixar aqui embaixo também nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha desse meu esclarecimento, desse meu ponto de vista, e pudesse dividir comigo aí a sua interpretação, a sua ideia, pudesse também deixar aqui sugestões também para temas que eu pudesse abordar aqui no Verdade Revelada.